Nós estamos iniciando mais um encontro hoje, mais uma vez, com a sabedoria do querido Alexandre Marques, para compartilhar com a gente aí e juntos aprender com ele, com boas trocas. Alexandre, a palavra é sua, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, né? Então, vocês sabem que eu estou sempre aqui à disposição. Os assuntos são vários, né? Então, agora vou trazer para você aqui para vocês essa leitura que eu fiz tanto do novo livro do Otto e da Catherine, como também um pouco do que eu li de alguns artigos dele ao longo desses últimos meses. O Otto veio aqui em novembro do ano passado, né? Parece que foi outro dia, mas já vai fazer um ano, né? Ah, ele veio recentemente, né? Não é tão recentemente assim, Hum. é quase, é quase um ano já, né, que ele veio aqui. Então tem assim um movimento muito legal assim do Otto, principalmente, né, que é o que mais se expõe, vamos chamar assim, né, dentro do pessoal do Presence, né? Tem muita gente ali co-criando com ele, mas ele é mais o garoto propaganda, né, da teoria U, e obviamente é um dos que mais colocou toda a energia dele na mentalização da teoria U. Eu vejo assim coisas muito bonitas que batem com o que eu gosto muito, né? Eu vejo o Otto hoje mais integral. Eu vejo o Otto também honrando mais algumas sabedorias, como a própria antroposofia, né? Que é a base da, da uma das grandes bases da teoria U é a antroposofia. Eu diria que a antroposofia, o pensamento sistêmico e o budismo são as bases do trabalho do Otto. Mas eu percebo nele novos pilares. Ele está simplificando muita coisa, é isso que eu vou trazer aqui para vocês, né? Então, é bem legal tentar entender, e eu já tinha preparado uma facilitação. Eu fiz essa aqui um pouquinho diferente, mas é legal que você percebe novas nuances quando você traz a facilitação aí para já com foco mais no movimento do desenvolvimento interior, né? Então me digam aí se vocês estão vendo. Acho que sim, né? Sim. Legal. Bom, o livro chama-se Sete Práticas, né, para uma liderança ecossistema, mas esse livro ele está muito assim, está tudo em sete, né? Tem sete capítulos, sete ideias, sete práticas da liderança que, na verdade, quando você percebe mais profundamente, é a própria teoria U dita de outro jeito. Então ele está começando a tirar um pouco aquela robustez de teoria U, de teoria, que são termos que talvez assustem um pouco, e está trazendo isso mais de uma forma mais prática, né? Trazendo isso para a realidade mesmo, o que está acontecendo no mundo, né? Então acho que isso é bem legal do processo. A primeira coisa que também é importante a gente entender, existe hoje todo um conceito, inclusive citado, né, que é o conceito da metacrise, né, ou policrise, que é tudo isso que a gente está vivendo aí, né? Então toda essa complexidade está gerando grandes problemas, sejam globais, né? A gente está vendo essa briga, essas guerras, a gente está vendo esse movimento anti-globalização praticamente dos Estados Unidos. Parecem coisas que a gente não imaginaria que iriam acontecer, mas isso é um pouco do reflexo de tudo que está acontecendo. Uma coisa que eu gosto de trabalhar, né? Eu até outro dia procurei aqui no Google e nas inteligências artificiais se alguém já criou o termo meta-solução. Como eu não achei ninguém, eu estou dizendo que sou eu o criador, tá? Então eu criei o termo meta-solução. Se tem uma meta-crise, tem uma meta-solução. E isso que a gente faz aqui é a meta-solução. São esses espaços, seja a teoria U, seja o IDG, seja o grupo RAI lá do Barrett, seja a própria teoria U, seja a liderança transformativa, que é um outro grupo que eu participo. A gente está falando desse momento que é assim,
tem algo morrendo, né? E até usando um pouco da teoria U aqui já, né? Tem muita coisa morrendo, a gente sabe. Isso não faz mais sentido, né? A gente vê as coisas e fala, nossa, não acredito que isso ainda existe. Só que a gente está num entretempo e que o que está surgindo ainda não tem a sua forma completa. A gente ainda não tem um centro de gravidade. A gente tem agora o que começa a surgir são as coisas que o Otto chama de ilhas de coerência. Então nós Uhum. somos um grupo de ilha de coerência. Então a gente tem que fortalecer essas ilhas de coerência para que você tenha um. Vou usar aqui um pouco do Wilber, né? Para que você tenha massa crítica para a transformação. O sistema ele começa a pedir por isso. Então, se a gente olhar a sociedade, o próprio planeta como um sistema, está surgindo. Porém, essa é aquela fase que a gente não gosta de viver. E nós somos abençoados com essa experiência, né? Que a gente veio para o planeta no momento de que nós não somos lagarta, né? Lagarta está lá, né? Estou comendo minha folhinha, estou vivendo, tenho a minha vida, né? E a borboleta está brilhando. Mas nós não, nós estamos no casulo, nós estamos derretidos, sabe aquele negócio de estar no casulo? Você fala, quem sou eu? O que está acontecendo? Nós estamos é um líquido que ainda não virou o que tem que virar. Então a gente não sabe como nós vamos sair borboleta do outro lado. A gente sabe que a gente está derretido nesse entretempo. Eu acho que essa é a primeira consciência que a gente precisa tomar. Nós estamos nesse entretempo. E citando um outro filósofo que eu gosto muito hoje, que é o Baio, né? Você já conhece o Baio Acomolaf? O Baio é sensacional, né? A fala dele é sempre muito cortante. Hoje, o que a gente chama de solução, na verdade, é causa do problema. Então, a gente está usando, né, Make America Great Again, do Trump, na verdade continuem pisando no mesmo acelerador que causa os mesmos problemas. Não é uma, não é uma disrupção para resolver problemas, é uma continuidade. Só que, palavras do Otto, né? Nós estamos com uma mentalidade, um pensamento 2.0, querendo resolver problemas 4.0. E é aí que está o grande problema. E a gente usa muito também isso dentro de uma abordagem integral. O desenvolvimento individual das pessoas não está mais acompanhando a velocidade da tecnologia, a velocidade da biotecnologia, a velocidade das mudanças. Quando a gente pega esse celular aqui e entrega na mão de algumas pessoas, isso aqui é como se fosse um armamento nuclear na mão de uma pessoa que não está nem treinada para arco e flecha, vamos chamar assim. A pessoa não tem no treinamento e você está dando. Está aqui um, uma ogiva nuclear para você, tá? Use à vontade. Não, não é bem assim. Então, eu acho que isso reflete muito o que a gente está vivendo. Tem uma discrepância muito grande porque a gente perdeu o desenvolvimento interior e agora tem essa ânsia, né? E alguns de nós também têm essa vontade, né? De eu quero aprender, eu quero me desenvolver internamente, porque eu sei que o mundo está muito mais complexo do que eu mesmo. E esse nova fotografia que o Otto tira, ele mostra isso daí de um jeito bem claro, um jeito bem legal. Então, o que a gente precisa fazer? Aqui é o Otto lá em novembro, né? Despertar esse nosso superpoder adormecido. O poder de alinhar atenção, intenção e agência, né? Ação. Isso aqui é pura antroposofia, né? Puro os três centros também, o Head, Heart and Hara, que a gente usa muito na teoria U, né? É o pensar, o sentir e agir da neurociência. São os três centros amplamente estudados, e a gente tem que colocar isso tudo alinhado, porque hoje não está mais. Hoje está tudo, né? Essas três coisas estão desalinhadas. E aí o Otto chama isso de presence, né? Então, presence, para quem ainda não. O Fala, eu sei que está fazendo. Quem é que. Que nota que vocês se dão de teoria U? Só para eu saber aqui, vai. De 0 a 10, que nota vocês se dão de teoria U? Que é para ver se, o quanto eu aprofundo aqui ou não. Vamos lá, eu queria só ouvir rapidamente de vocês aí.
Sei lá, Aí, ó, 5, 7. 6. 6, 5, 7, é isso? Me põe na média aí no 5 também. Tá bom. Então já não é tão desconhecido. Mas o presence é como se fosse um momento de estar presente e sentir ao mesmo tempo, que é uma habilidade que a gente perdeu porque a ciência diz que é dados, né, que é tudo científico, que é tudo mensurável. A gente perdeu essa conexão interna com a gente mesmo e, consequentemente, a gente perde a conexão coletiva. A gente não sabe mais operar coletivamente. Co-criar exige grandes facilitadores. Hoje, quando você fala, vou fazer uma cocriação, né? As empresas não estão muito preparadas para o ato de cocriar. E ele diz assim, né, a teoria U já tem praticamente 20 anos. Você vê que ainda está chegando no mundo, né? Mas agora a urgência aumentou. A crise planetária, a metacrise é muito maior. Né? E, ao mesmo tempo, tem um lado bom, que métodos e práticas foram aprimorados. A gente tem tudo que precisa ser feito. Esta é a realidade. A gente tem, só que isso está tudo disperso. Né? Ainda não ganhou massa crítica, ainda não ganhou o mainstream do mercado corporativo, muito, muito longe ainda até dos governos, né, das nações. Mas a gente já tem essa técnica, já tem isso aprimorado. E olha essa frase do Martin Buber, né, que é um dos grandes especialistas, foi um dos grandes especialistas de relacionamento. O futuro que continua precisando de nós para se tornar realidade como desejado. A gente precisa agir, a gente precisa participar dessas ilhas de coerência, a gente precisa falar essa linguagem do que eu chamo de meta-solução. Então aqui o desenho do U, né? O futuro, para chegar lá no futuro, do lado direito do U, primeiro eu tenho que fazer um mergulho. E esse mergulho não é gostoso. É a mesma fase da transformação. Eu vou ter que mexer com coisas que eu não estou acostumado. Eu tenho que repensar crenças, eu tenho que mexer com coisas estáveis, coisas que sempre foram assim. Mas essas rachaduras, como diria o Baio também, elas estão chegando. Tem muita rachadura agora nos sistemas, sejam sociais, sejam nos sistemas organizacionais. E aí o Otto traz essas 7 ideias. Né? Eu vou explorar aqui com vocês as 5 primeiras aqui, porque senão fica muito longe para gente, muito longo para a gente trazer todas elas. Mas a primeira é uma grande pergunta: a gente está afundando ou nós vamos melhorar? Nós estamos piorando ou a coisa está melhorando? Depois uma mudança que a gente precisa fazer de olhar sistemas sociais para olhar o campo social. É o que está por baixo do sistema social. O sistema social eu vejo, eu consigo sentir, eu consigo medir, eu consigo ver o que está acontecendo. Mas o campo social é o nutriente lá no fundo da Terra. Então a metáfora, né, que sempre é muito usada na teoria U, e principalmente pelo Otto, né, que ele veio de uma origem de uma fazenda, né? Ele aprendeu isso muito com o avô dele. Aí ele traz um conceito maravilhoso que é a roda da mudança profunda, que exige uma dedicação assim de horas para a gente olhar aquele modelo. Vocês vão ver como ele é bonito. Aí ele vai falar de novo do presence, né? Que aqui eu traduzi por presenciamento, que é o que está no livro, no último livro traduzido para o português já se usa o termo presenciamento, mas é o presence. Né? O inverso do presence, que é o ausenciamento, é a negação disso tudo, que é o que a gente vem fazendo, onde a gente vem se entrincheirando, né, um contra os outros. E uma novidade que ele chama de conhecimento de quarta pessoa. Vamos ver, vamos também passar um pouquinho aqui o que é esse conhecimento de quarta pessoa. E depois essa tensão para o que é esta liderança ecossistêmica. Então, é a necessidade de uma liderança ecossistêmica para criar essa meta-solução, para a gente sair do outro lado do U com soluções para esses problemas gigantescos e complexos que a gente está vivendo. E aí ele cria 7 práticas
baseada no mesmo modelo da teoria U. Só que ele está ele está renomeando algumas coisas a partir dessa, eu diria até simplificação do que seria a teoria U. Tranquilo até aqui? Legal? Então, o primeiro ponto é a pergunta: afundando ou nós vamos subir? Então, o que acontece hoje? A gente está vivendo uma destruição do planeta, dos relacionamentos, das pessoas e de nós mesmos, né? Então, causada por burnout, depressão, opioides, né? Remédios para qualquer coisa, né? A gente está vivendo crises pesadas de problemas e saúde mental. Isso se amplia pelas redes sociais que propagam a manutenção desse sistema. Elas não nos curam disso, elas nos prejudicam. Então, esse momento da destruição surge ao mesmo tempo que a gente tem algo mais fraco, mas a regeneração já começa a surgir, né? A cura, a transição pessoal, né? Eu começo a olhar para mim mesmo, o autoconhecimento, a necessidade de trabalhar outras coisas, né, além do corpo físico, né? Essa é uma das coisas que eu insisto muito nas minhas redes sociais. A gente precisa aprender a treinar outras coisas além do corpo, né? Mas a gente está aprendendo a ampliar o treino emocional, treino espiritual. Eu tenho que ampliar treinos, eu não posso cuidar só do corpo. Não é mais suficiente a gente cuidar só disso. É mais significativo tudo isso, mas não está no mainstream. Se você ligar a TV na hora né, sei lá, o jornal Hoje da Globo, por exemplo, né, o que você vai ver? Fraude, assassinato, morte, não tem tema, ninguém se discute, não se discute isso nas mídias. Então são coisas significativas, mas menos divulgadas. A gente acha que é bastante, por quê? Porque nós atraímos a rede social para aquilo que a gente gosta, né? Se a gente está envolvido com o IDG, com todas as coisas, você vai receber postagens disso. Mas não é o que os 8,300 bilhões, 8 bilhões e 300 milhões de humanos estão vivendo. A maioria nem sabe disso que a gente está falando aqui. Nós somos muito pequenos ainda, mas a gente começa a trazer massa crítica. Então isso é muito do que está acontecendo. E olha uma frase aí desse físico belga, né, o William Prigogine, ele diz o seguinte, e isso é o que a gente está vivendo agora. Quando o sistema está longe do equilíbrio, pequenas ilhas de coerência em um mar de caos têm a capacidade de elevar o sistema inteiro para uma ordem superior. É isso que a gente está fazendo aqui, né? Eu vejo muito disso no meu propósito, no propósito de alguns, né, de quase todos que estão nessas comunidades que a gente frequenta, de criar essas ilhas de coerência e aos poucos ir levando isso, sabe? Leva isso para a escola, leva isso para comunidades, leva isso, né, para treinamentos de liderança, para processos de coaching. A gente tem que ir levando esse questionamento e criar essas ilhas de coerência. Eu acho que é isso mesmo, Robson. Aquela hipótese, né, do campo morfogenético do centésimo macaco é isso. Chega uma hora que, por ressonância, as pessoas começam a aprender isso. Até porque informação passa por um campo quântico, né? Mas não vamos entrar muito nisso aqui. Mas sim, conforme a gente começa a crer em algo, né, o que talvez o Chardin chama lá de noosfera, né, que é o campo mental que envolve o planeta Terra, se a gente criar uma noosfera mais pura, mais, vamos dizer assim, inclusiva, amorosa, mais ampla, ela vai começar a mudar a mentalidade das pessoas. Então a gente não pode desistir. Nós temos que continuar sendo essas ilhas de coerência e elevar esse modelo. Então essas duas narrativas elas estão disputando hoje, né? Que é velhas estruturas, né? Como eu brinquei aqui, Make America Great Again, mas os algoritmos
privilegiam o ódio e a desinformação. Essa é a grande verdade. Tem gente lá dizendo, é isso mesmo, que gera visualização, que gera consumo, que gera alguém, né? O Otto dá uma ideia muito legal. Imagina que você tem um vidro, de um lado tem 40 empresários, 40 grandes CNPJs, e do outro lado desse vidro tem 8,3 bilhões de seres humanos. Só que isso ninguém está olhando ninguém, né? O empresário está dizendo como é que eu aumento o meu dinheiro e o meu poder desinformando essas pessoas. Eu não quero as informar, eu não quero. Né? E você começa a perceber que até a própria, o que se chama de inteligência artificial, começa a fazer função de desinformação, começa a tirar o pensamento crítico das pessoas, começa a robotizar, fica tudo flat, né? Não tem mais criatividade, os textos ficam todos iguais, fica tudo muito parecido. Mas a gente pode criar uma nova consciência de conexão para diálogos reais. E é nesse lugar que também está esse conceito do presence, das 7 práticas. Né? 3 fundamentos abaladíssimos, né, eu diria. A democracia. Tá? Aqui tem coisa que eu não decorei, mas vou falar um negócio que para mim me deixou assim chocado. 39,4% da população do mundo vive em regimes autoritários. Quase 40% da população vive em regime autoritário. 8% apenas numa democracia plena. E Estados Unidos, o Otto chama de democracia falha. Né? Então, o que está acontecendo? A democracia, que era aquilo que a gente depositou grande, né, esperança, dizendo isso, né, são coisas que vão melhorar o mundo, ela tá sofrendo baques gigantescos. A verdade passa pela desinformação, que a gente acabou de falar aqui. E o bem-estar humano, para onde está indo? Agora, por mais que a gente possa até falar assim, nossa, tem muitos remédios para curar algumas doenças, só que a gente está vivendo outras novas que são causadas por uma ausência de bem-estar. Você não se sente bem mais, você tem medo de tudo. A gente vive com medo, a gente vive numa ansiedade, a gente vive, né, grandes problemas. Diga, meu amigo, fale. Então, só um ponto que eu queria trazer aqui de uma outra perspectiva, que aí conecta muito com o movimento que eu venho fazendo, né, de pessoal mesmo de estudo, que é tentar trazer também outras referências além dessas que a gente vê, tipo o Otto Scharmer, né? Foi muito legal participar do curso com o Birassi, que trouxe um pouco desse saber ancestral, e é isso que eu quero trazer aqui, né? Que isso não é de agora. Nos Vedas já se falavam desse momento onde a gente estaria entrando agora, numa mudança de era, onde a verdade seria posto em xeque, onde o direito e a forma como a sociedade se estrutura, né, ela passaria por grandes transformações e a gente precisaria rever nossos valores como sociedade para que a gente fosse capaz de passar por esse período de transformação. Então, só trazer essa pincelada aqui também de honrar também essa sabedoria que já vem muito antes. Os Vedas, eu estou falando de coisa de 6.000 anos atrás, Sim. que já estavam vendo esse tempo, e é claro, o Otto e todo esse trabalho traz essa visão, mas também eu quero começar a trazer esse lugar para honrar os ancestrais que tiveram seus conhecimentos apagados, literalmente, tirados dos livros, né, e que precisam de vozes, que não estão aqui. Eu quero me colocar como uma voz, e nesse pequeno grupo aqui, eu só queria fazer esse pequeno ponto para não esquecê-los, Perfeito. que eles já falavam disso há um tempo, né? E o Otto está certíssimo, mas é importante lembrar disso também. Certeza. Eu acho que, bom ponto, aliás, excelente, falei. Quando a gente entra nesse lugar, é o que eu chamo disso que foi o que o Wilber chama de crime do iluminismo. Né?
a gente jogou toda a sabedoria perene, né, a filosofia perene, a experiência ancestral no lixo, né? Ou nas palavras do Wilber, a gente jogou a água do banho com o bebê junto, né? E aí a gente viveu esse problema mente-corpo, ou mente-cérebro hoje, dizendo o seguinte: tudo é cérebro, tudo é ciência, tudo é número, e na verdade existe um grande espaço de mistério que a ciência não explica, mas ninguém mais quer tocar, né? Então a sabedoria ancestral está morto, né? Como se fosse Nietzsche, né? Deus está morto. Então não me venha com esse desconhecido, não é disso que eu quero falar. Eu quero falar de números, de ciência, de métodos. E isso tá nos tornando doentes justamente porque a gente polarizou. E é nesse lugar que a gente tem que honrar mesmo. É isto e aquilo. Não é só a ciência, não é só o lado racional, o lado tecnológico, o lado, né, daquilo que pode ser observado. Mas eu tenho que voltar para esse lado espiritual, para esse lado da sabedoria ancestral, para esse lado até de Gaia, né? Como é que eu uso melhor a sabedoria das florestas, né? Não só dos anciões, dos sábios, mas também como é que eu uso tudo isso que foi preparado, né? Vocês já viram aquele documentário que é o Brasil antes de 1500, né? Quando você vai descobrir que, na verdade, existia um povo aqui tão avançado quanto os Incas e os Maias, que construíram a floresta amazônica. A floresta amazônica não é uma coisa da natureza, ela é algo construído por um povo. Mas quando você vê que tem estudos que comprovam isso, você fica mais do que chocado, né? Porque você vai ver toda a matança que realmente foi feita, né, nesse processo, entre aspas, de colonização, né, que nós não vamos entrar aqui, mas na verdade isso daqui beira as matanças bolcheviques e beira as matanças nazistas, o que foi feito com o nosso povo aqui, né? Então isso é uma sabedoria que ficou presa e a gente, como humanidade, a gente deixou isso de lado. Então agora é uma volta do interior, mas é uma volta também da sabedoria coletiva, né? É esse resgate que é de novo colocar qualidade no solo, né? Então, seja se a gente usar interior e exterior, esquerda e direita, né? Ou usar solo, o que está exposto e o que está lá dentro, o que a gente tem que fazer agora é cuidar dos nutrientes do solo e não mais do que está lá fora. O que está lá fora está fácil, já estamos muito avançados, né? A gente agora tem que correr atrás daquilo que parou, que a gente não usou, que a gente ficou centenas de anos sem usar, que causam essa destruição aqui, né? Dessas três divisões, que é eu não faço parte da natureza. Como assim? Como eu posso não fazer parte da natureza? 70% de mim é água. Eu não, o que é meu mesmo é quase nada, o que é DNA meu não é nada, né? Aqui dentro tem uma verdadeira floresta de bactérias, né? Elementos que não são meus, ferro, alumínio, metais, silícios, eu tenho tudo aqui dentro que não é meu DNA. A parte que é minha de DNA mesmo é pequenininha. Eu sou natureza pura, né? Como todos vocês, né? Só que a gente diz, não, eu não sou natureza. A natureza está lá e eu vou lá e uso ela, né? Então a gente se desconectou. Depois a gente se desconectou da outra pessoa. É uma divisão social. É esse dinheiro, né? Tudo bem o capitalismo, mas hoje a gente está vivendo um mundo de bilionários. Não é mais um mundo de capitalistas. Você está dividindo o mundo agora entre bilionários e os demais. Não é mais um mundo de tem algumas camadas. Não, hoje é o bilionário que tem cada vez mais e nem consegue reduzir, né? Não sei se vocês viram uma notícia recente de uma das herdeiras da Disney, que ela diz assim: todo ano eu tenho que doar dinheiro, porque eu resolvi que meu patrimônio não passaria de 800 milhões. Só que todo ano eu descubro que eu virei bilionária de novo. Ela não quer mais ser bilionária, mas ela vira de novo. Daí ela pega e tem que doar de novo o dinheiro. O Bill Gates, quantas vezes ele já doou dinheiro? Se contar o que esses caras já doaram de dinheiro, é um absurdo, de bilhões e bilhões e bilhões. Por quê? Porque é uma outra proporção.
Então eu tenho uma É divisão o social. sistema, né, Alexandre? É Não o é a sistema. pessoa, é o sistema. É. Mas E aí isso só vem vai mudar quando a pessoa internamente se conscientizar disso. Ela fala, puxa, para que eu preciso ser bilionário de verdade? Né? Né? Então é Mas um aí vem pouco até a disso. reflexão que eles doam dinheiro, mas um dinheiro que entra no sistema que se retroalimenta. Então, não vai resolver, Não, não vai, exa não vai a- resolver o problema para o qual eles estão doando dinheiro, porque a fonte da riqueza deles se alimenta desse problema. Então, exato. é bem mais Então é uma profundo. doação que a pessoa se sente, eu estou doando, mas consciente ou inconscientemente ele está retroalimentando o sistema. Ele não está curando o sistema, Não, né? Mas só tentando amenizar a consciência. é isso, é tipo, doei, né? Né? Mas o ponto é justamente esse: como é que eles vão perceber que, na verdade, a causa é sistêmica, mas ela passa por uma conscientização interior? É uma volta da espiritualidade, é uma volta de saberes ancestrais. Não dá mais para ficar só desse lado. Então, a terceira grande divisão é: eu tenho uma divisão espiritual, eu não faço parte. Eu não tô, nós não estamos unidos numa única coisa. Então, essa visão de unicidade presente nas maiores sabedorias ancestrais, de que nós somos todo, e se eu faço bem para você, eu estou fazendo para mim de verdade, enquanto não tiver esse conceito, a gente continua retroalimentando esse sistema. Então, essas três divisões, elas aparecem. Aqui eu vou trazer alguns slides do próprio livro, porque eu ainda não tive tempo de desenhar todos eles. Mas é isso, né? As três divisões são sintomas que eu estou vendo. Mas a causa é lá embaixo. É as estruturas, é os modelos de pensamento, e são a fonte, da onde eu estou acessando. E aí que é o lado, né, essa mudança dos sistemas sociais, que é o que está aparecendo, quando na verdade eu tenho que trabalhar no campo social. Eu tenho que nutrir este campo social, esse solo social. E aí, como é que eu mudo, né? Então, é isso que vocês falaram, poxa, se eu doar, não estou mudando. Mas como é que eu mudo o sistema? É, então, você não consegue entender o sistema a não ser que você o mude. Tenta mudar o sistema. Aí você vai começar a entender. Mas você não pode mudar no sistema se você não transformar a sua própria consciência. Não dá, porque senão você vai repetindo. Você entra no sistema para fazer uma doação que retroalimenta o sistema. Então você tem que mudar a consciência. Né? E você não pode transformar a consciência a não ser que você faça o sistema se ver. Né? O sistema tem que sentir a si mesmo. E uma frase aqui que eu já uso desde 2020, do Birassi Patachó, que é: para fazer tudo isso, nós precisamos ser o sistema. Então a gente tem que falar: eu sou parte do problema. Né? Porque às vezes a gente acha assim, não, eu não. É um momento sombra, né? Não, tá todo mundo errado. Eu não. Eu não me vejo como parte do problema. E quando você começa a falar, nossa, eu sou parte desse problema. Tem uma frase que a gente usa em complexidade que eu adoro, que é assim: você, por exemplo, você está num trânsito, aquele trânsito que não sai do lugar. Aí você fala assim: não é que você está no trânsito, você é o trânsito. Já viu a diferença de pensamento quando você fala assim: se eu estou ali, eu sou o trânsito. Né? Então, é uma mudança de, que trânsito, onde eu me meti? Não, não, você é o trânsito. Se você não tivesse ali, não teria o trânsito. Né? Então, cada um individualmente tem que se colocar nessa posição. Então a ideia desse novo livro do Otto é ir cada vez mais para baixo, né? Cada vez mais no solo social. Vamos lá na qualidade da consciência e dos relacionamentos. Para sair dessa superfície, né? E não só ficar vendo aquilo que é mensurável, aquilo que é tangível, né? Mas eu tenho que ir lá nas raízes, né? Do sistema. E aí tem o modelo do próprio U, né? Que é sempre dividido em três blocos, né, de profundidade. O primeiro, que é o da mente aberta, eu tenho que sair de silos para sistemas, eu tenho que ampliar isso, eu tenho que entender que isso é um sistema. Na parte do coração aberto, eu tenho que sair do eu egoísta para o nós.
E na parte sistêmica, né, que é toda a vontade aberta de agir, de fazer coisas, eu tenho que sair dessa mentalidade do ego e ir para a mentalidade do eco. E é por isso que ele diz liderança ecossistêmica. Uma liderança que vai trabalhar com a coragem e com a vontade aberta de fazer essas transformações. E aí ele traz esse conceito da roda profunda, e eu gostei de usar essas veias de uma árvore para mostrar esse mesmo modelo. Diga, meu amigo Robson. Eu refleti sobre isso, Alexandre, no movimento que está acontecendo agora, quando, por exemplo, a população da Itália se mobilizou toda para fazer uma greve geral em defesa dos palestinos, num país governado pela extrema-direita, um país para isso. O que começou de maneira muito tímida, talvez com a primeira flotilha, começa a tomar corpo, e já muitos países já declararam a aceitação do Estado palestino. Então, isso acho que tem tudo a ver com o que a gente está colocando aqui, como que isso vai tomando corpo, e as pessoas vão elevando o nível de consciência para falar, não é mais a atitude de um, tem que ser o coletivo. E eu acho que eu estava refletindo isso na semana passada, quando vi a mobilização já de milhões na Itália. Eu falei assim, eu acho que agora vai, mas mesmo assim a gente vai tateando, mas perceber que vai aumentando o nível de consciência, o que a gente viu na Assembleia da ONU, de A vaia lá, né, manifestações. do Bibi, Isso, né, do isso, Netanyahu, é isso. tá bom. Vai lá. Isso são as ilhas de coerência, né? Então isso começa a se formar, né? É, e essas manifestações elas têm que surgir de uma forma apartidária, elas têm que surgir de uma forma humana. Do que a gente está reclamando aqui? A gente não está reclamando partido de direita ou de esquerda, se é, né, aqui o que a gente vive aqui no Brasil. Não, não é nada disso. A gente tem que viver melhor, a gente tem que se respeitar, a gente tem que estar a favor do planeta e da nossa própria espécie. A gente tem que ser bons ancestrais, né? Agora inverteu, né? Não é que assim, o mundo que eu vou herdar do meu ancestral, mas a pergunta é: o que eu estou privando, né? Você que tem neto, Rob, o que eu estou privando as minhas netas de ver lá na frente? O que eu estou fazendo hoje, né? Como diz o Krenak, que eu não estou deixando para os meus descendentes, né? Então, o que eu tenho que fazer hoje para que esse mundo fique perene? E aí tem essa roda gigante aqui, que é o modelo, que é a grande, vamos dizer assim, o grande eixo do livro é entender esse modelo, tá? Eu vou ajudar vocês aqui a gente pensar junto, né? O que ele faz aqui, ó? Ele divide isso no meio justamente para dizer que aqui, né, para cima, é tudo aquilo que eu estou vendo, né? São sistemas sociais, né? Então ele está vendo, ó, a agricultura tem problema, tá? Tem uma fragmentação. A educação tem problemas. Então aqui todos esses que estão colados do lado de fora, eles são vamos dizer assim, o lado ruim, a manifestação patológica daquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, na saúde, a gente está vivendo uma opioidização, né? As pessoas estão se anestesiando, né? Nos negócios, a gente está vivendo uma hiperextração, né? Nas finanças, uma hiper, né, desigualdade, vamos chamar assim, né? Na tecnologia, desinformação em massa, né? E na gestão ego, né? A gente está vivendo uma autocracia, né? Então isso é como se fosse o lado externo, aquilo que a gente está vendo dessa roda, né? E os caminhos, quanto mais para dentro, é quase como se eu estivesse indo para o U, tá? Para o fundo do U, né? Então aqui, por isso que tem as 3 camadas lá na teoria U, aqui ele também colocou as 3 camadas. Então isso aqui é como se fosse mente aberta, coração aberto e aqui a vontade aberta, algo generativo. Então eu me aprofundo naquele lugar. Então eu posso sair da hiperextração e ir para
um propósito, né, de diferente, para o bem, né? Eu posso ter fontes de saúde, né? Eu posso buscar o florescimento da pessoa na educação, né? E não mais centrada no estudante ou centrada no teste, né? Eu estou te ensinando para você passar no vestibular. Tá tudo errado a educação, né? Então aqui ele mostra todas as doenças e quanto mais para o meio, mais evoluído é, tá? Ficou claro para vocês essa visão? Então, isso aqui é algo para dar um print, olhar e vendo cada uma das coisas. Então, por exemplo, ó, o mercado, né, multilateral para depois ser baseado na consciência e por aí vai. Então, extrativista, depois para impacto e depois para regeneração, né? Então, isso tudo que a gente quer é tudo que está aqui dentro, como se fosse o presence, né? Então, lá no fundo, ó, tá vendo? Ó? Presence, né? Aqui, ó, regeneração do ego para o eco e presence. Então é o fundo, né, essa metáfora agora do planeta, que ele usa cada vez menos o próprio U e começa a usar mais essa roda profunda. E o que é a parte de baixo? Nada mais, nada menos do que as 7 práticas de liderança, né? Então eu tenho que me tornar consciente, eu tenho que melhorar a minha escuta, eu tenho que melhorar o meu diálogo, eu tenho que ter práticas de presence, eu tenho que co-imaginar soluções, eu tenho que co-criar e eu tenho que criar uma governança, uma governança ecossistêmica. Então aí, se a gente pegar cada uma dessas fatias dessa roda, ela pode ser plotada no modelo do U, tá? Então aí que é legal. Você pode olhar assim, quando você vai se acostumando, você vai vendo, né? Mais para fora, mais fora da roda, são a parte patológica, né? Para dentro, eu vou mente aberta, coração aberto e vontade aberta, né? Então eu chego dentro da vontade aberta, eu chego no presence, no que está querendo emergir, naquilo que está querendo surgir, a meta-solução. Diga, Fallen. Em governance, o que seria caquistocracia? Boa pergunta. Nossa, eu anotei o que é isso. Eu vou lembrar aqui para você. Eu Ah, não, anotei isso tranquilo, eu aqui. posso pesquisar depois. Só Só se que eu já não tivesse decorei fácil aí. ainda, mas Porque é que eu nunca nem mas é ouvi a isso. palavra. Eu também não tinha ouvido, não. Tanto é que eu ouvi, mas não decorei, né? O que é. Tá dentro das minhas anotações aqui. Se É não que me engano, é eu não alguma trouxe coisa, é tudo. o governo dos corruptos e incompetentes, é algo assim. Eu acho que é algo assim mesmo, É. tá? Que estocracia, né? Uhum. Onde os líderes são os piores, os menos qualificados, os mais inescrupulosos. É É isso. isso mesmo. É isso mesmo. Ou seja, né, todo do lado de fora, né, é. Né, então, ou seja, fragmentação, né, os governos autocráticos, o governo feito. Eu entrego na mão do pior, eu entrego na mão do PCC. Né, então, tá bom, gere aí o país. Né, eu entrego na mão de alguém que quer fazer guerra, como Putin, por exemplo. Será que é o melhor mesmo? Será que ali tem eleições diretas? Será que ali é uma democracia verdadeira? Né? Então, é isso que está acontecendo. Então, fora do U, a parte patológica. E aí, conforme eu vou me aprofundando dentro dessa roda, eu vou trabalhando a mente aberta, a vontade aberta, e, e aí eu consigo chegar no lugar. Então, para quase todos os itens, eu trouxe quase todos aqui. Ó. Então, por exemplo, o que é o próprio se torne consciente? Na verdade, o se torne consciente dele aqui à esquerda, ó, do Otto, na verdade, é a própria matriz da teoria U. Suspende, redireciona e prática de não fazer nada, de silêncio, de presence. Tá? Então, o primeiro tornar-se consciente use a teoria U. Depois tem o modelo da teoria U, que é os 4 níveis de escuta. Depois tem o modelo da teoria U, que é os 4 níveis de diálogo. Eu trouxe aqui para a gente dar uma relembrada.
Depois tem a técnica do presence, ó, que é mente aberta, coração aberto e vontade aberta, que é esse eixo aqui, ó, né? E depois tem a coimaginação, né? Eu saio de algo distópico e vou para sistemas conscientes, né? Então eu começo a sentir e vou lá para o fundo, tá? E como é que eu cocrio? Não é só o que a gente faz muito hoje quando a gente fala de ESG, né? A prática típica de ESG é advocacy, né? Na verdade, tenho que ir mais fundo. Eu tenho que multi-interessados, multi-stakeholders, e tenho que ir mais profundo. Eu tenho que co-criar o que eu quero, né? Nós temos que co-criar em comunidade o que a gente quer. Não é mais, né, ficar só nesse lugar. É a mesma coisa aqui, de hierarquia para instituições, para uma ação coletiva. Então, aí eu comecei a fazer esse exercício e eu percebi que estava chegando tudo nesse mesmo lugar, né? Então, é, essa vamos dizer assim, é o modelo da teoria U completo, né? Com os seus 7 espaços, né? Tudo que está escrito em escuro aqui, mais em negrito, vamos mudar a cor aqui, é os 7 espaços da teoria U. Então, recuperar, suspender e ver com novos olhos, redirecionar e sentir. Aí o presence, né, que é uma mistura de deixar ir aquilo que não serve mais e com coragem de deixar vir, né? Então aqui conta como um só. Aí o outro é cristalizar, que agora ele está chamando de co-imaginar, né? E aqui o prototipar, que ele está chamando de governança, né? Então na verdade, ele está colocando outros termos para o mesmo modelo. Então a gente pode ver isso funcionando dessa forma. Ele chama aqui atenção, intenção, lá no fundo do U, e agir, né? Então, subir o U é agir, né? E atenção é fazer essa profundidade dessa descida do U, vendo com novos olhos, acessando os sentimentos que nos afastam um dos outros e depois presenciando ali com intenção, vendo o futuro que quer surgir e também vendo aquilo que quer ir embora, aquilo que está morrendo, aquilo que não funciona mais. Fugindo do ausenciamento, né? Se a teoria U, eu trabalho com a mente aberta, coração aberto e vontade aberta, né? E crio algo novo aqui, né? Eu saio da suspensão, faço toda a jornada U e crio algo novo. No ausenciamento, eu fecho o sistema. Ó. Eu recupero, eu não quero ver, né? Aí entra esses caquistocracia, né? Eu fico entrincheirado, é eu contra você, né? Eu vou lá, né? Me fecho, eu persisto nos modelos que não funcionam mais, né? Eu não vou fazer uma prática de ouvir a minha intuição, de fazer uma meditação, de usar sabedoria ancestral, não, nada disso. Eu mantenho tudo do jeito que está funcionando, manipulo, acuso, abusando e aborto e aniquilo novas ideias. E é por isso que a gente se sente sem voz. Você fala, parece que não tem ninguém ouvindo, né? Porque o que está reinando é o ciclo do ausenciamento, é o U ao contrário, é o U fechado. Uma ideia surge aqui, ó, ela é aniquilada lá no final. Vamos fazer uma mudança? Não, mantém, fecha, né? Então é medo, ódio e ignorância. Eu não ouço a ideia de ninguém. Eu não tenho o coração aberto para me abrir para os sentimentos que eu estou sentindo. Eu me fecho dentro de um ódio, eu fico dentro do medo. Então essa matriz aqui é muito... Esse desenho, acho que é um dos desenhos mais profundos quando a gente ensina a teoria U, é mostrar essa matriz de como a gente pode fechar para as mudanças, aquilo que precisa surgir. E aí é um outro desenho, né, que o Otto coloca essa mesma matriz, né, de um outro jeito, né, da vontade congelada, do coração congelado, da mente congelada. A gente está fechado, então eu tô ouvindo a depressão, o ódio, a dúvida, o julgamento,
o medo e o fanatismo. Eu estou fazendo tudo errado, quando na verdade eu tenho que ir lá para baixo, ó, de novo, a mesma divisão, né? Eu vou lá no solo, mente aberta, coração aberto e vontade aberta. Do lado de cima, eu só estou repetindo ódio, dúvida, julgamento, depressão, fanatismo e medo. A gente só está alimentando o sistema. Ele traz também um conceito, deixa eu ver como a gente está de horário, estamos bem aqui. 4 portas de entrada, né? Que é a coragem de você falar assim, eu não sei. Né? Então a gente precisa ser mais, estar mais no lugar de eu não tenho a resposta pronta. Eu não sei a resposta. Nós precisamos descobrir qual é a resposta. Né? E para uma situação de desconforto, que é um pouco do que a gente está vivendo hoje, naquela fase de casulo. E às vezes não agir. Porque isso é bem paradoxal e difícil de entender. Às vezes, quando a gente está agindo em prol do sistema, mesmo querendo mudá-lo. A gente está mantendo. Né? Você diz, vou fazer isso. Na verdade, você está mantendo o sistema. O que tem que fazer é uma prática, às vezes você fala assim, é o que a gente chama de Wu Wei, né? Não vou fazer nada, né? Vou ficar assistindo. Vamos ver o que acontece. Diga, Robson. Acho que também é muito interessante, Alexandre, trazer esse não saber, porque a gente só vai saber também coletivamente. Ninguém vai ser dono de um saber. Então, o pensamento monocrático, seja de qualquer área, nenhuma ciência vai trazer todas as respostas que a gente precisa. Então, o privilegiar a sabedoria coletiva, por isso co-imaginar, co-criar, por isso o prefixo co agora vai ser cada vez mais demandado. É isso. E a pergunta é, como é que a gente faz isso, né? Porque cognitivamente parece fácil. Você fala, legal, eu já sei como eu tenho que fazer. Mas será que eu estou criando essas ilhas de coerência, né, no meu pequeno universo? Será que eu estou levando isso? Aceito outro É. pensamento. Será que é exato? Como é que eu trabalho? Né? Por isso que eu sempre digo assim, 2 coisas que a gente tem que trabalhar muito dentro das matrizes da teoria U, que é o ouvir e o diálogo. Né? Então, como é que eu ouço outra pessoa e como é que eu converso com a outra pessoa? De que lugar eu estou conversando? Essas são as 2 práticas onde a gente mais se fecha. Diga, Ana. E eu ia adicionar uma terceira, que ele fala do Diga. sensing, né? Eu acho que daí esse conhecimento, né, o como fazer, que daí não é só cognitivo, é sentir o que o grupo está sentindo, porque aí tá a inteligência sutil dos ancestrais, do como é que Jung falava Inconsciente coletivo. do inconsciente coletivo, a gente ter que silenciar, ter que fechar os olhos, ter que ir para dentro, que tu estava falando né, o desenvolvimento interior, às vezes é fechar e ir para dentro, para sentir, para entender, e daí coletivamente ter esse diálogo e ver o que está ressoando, né? Eu acho tão bonito isso e para mim é esse o E, né? É assim, claro que existem números, lógica, mas e qual é o outro lado, né? Fazer esse balanço, trazer esse equilíbrio, uma Eu nova era, né? concordo, concordo. E é isso que eu. Acho que você fez a pergunta na hora certa, aliás, o comentário na hora certa. Sabe por quê? Porque aí ele entra agora com esse conceito de quarta pessoa. Né? E aqui eu trago aqui a teoria U não, a teoria integral a gente chama de quadrantes, né? Eu chamo aqui na integral de 4 espaços, né? Mas é o isso daqui foi jogado, né, é a água do banho que foi jogada junto, né, que o bebê foi junto ali. A gente deixou esse interior subjetivo de lado, né? Sabedoria, meditação, intuição, contato com a natureza. Deixa eu fazer deixa eu caminhar na natureza e ver o que vem de intuição, o que o campo pede para eu fazer
e não aquilo que eu quero fragmentado, né, fazer. Então, ele diz assim, quando você consegue juntar o subjetivo, o objetivo, o intersubjetivo, que também foi jogado no lixo, que é o nós, né, que é o coletivo, que as nossas raízes iniciais, né? Se você estudar lá aquele antropólogo, o Dunbar, ele vai dizer que qualquer empresa funcionaria melhor se ela tivesse até 120 pessoas, porque é onde você vive um senso de comunidade, né? Ou de uma grande família. Todo mundo se conhece pelo nome, eu sei a história de vida daquela pessoa, eu sei o que aquela pessoa está passando, tal. Então tem algumas poucas empresas hoje que elas são organizadas assim, né? 120 pessoas, a planta ficou maior do que isso, ele cria outra planta. Ele deixa de fazer corporações gigantescas para manter essa qualidade do coletivo, do nós, né? Onde a diversidade, onde o neurodivergente é bem visto, né? Sempre existiram os neurodivergentes na evolução da espécie humana. E eles que faziam as tribos e os clãs se ajudarem mais, né? E não como a gente fez durante muito tempo, como se quiséssemos banir os divergentes, né? O neurodivergente ele tem que ser bem-vindo dentro de uma comunidade, porque é ele que vai trazer evolução e grandes mudanças. Ele vai trazer uma visão que a gente não consegue ver, que a gente não consegue ter, né? E aí, mais Seria, o Ale, interobjetivo. Oi, pode falar. eu gostaria de ouvir um pouco mais a respeito desse ponto aí do neurodivergente. Como que isso se encaixa nesse contexto até social, corporativo, atual, porque minha esposa é neurodivergente, ela tem suspeitas de que eu também o seja, eu preciso descobrir, né? Ainda não cheguei a fazer um teste. Meu cunhado fez o teste hoje, inclusive, né? Agora há pouco ele compartilhou ali, teve um diagnóstico que também então é um tema novo para mim e é a primeira vez que eu vejo alguém trazendo dentro desse tipo de contexto, né? Então, só se puder dar mais umas Não, palavrinhas. sim, falo sim. Pensa quando você vive, por exemplo, sei lá, vamos tentar simplificar, uma comunidade onde todo mundo é muito parecido, você começa a viver um padrão, né? E na natureza, o neurodivergente sempre foi algo existente, não é algo moderno hoje. Isso sempre existiu. E é ele que, né, essas neurodivergências ou qualquer, talvez até deficiências, vamos chamar assim, elas são causa da sociedade, daquele clã, daquele grupo se movimentar para incluir essa pessoa e para que a sabedoria dela, do jeito que emergir, venha a favor daquela comunidade. E não dizendo, ó, né, não estão. Porque, na verdade, hoje a gente erra em busca dessa normose, né, e não em busca da neurodivergência, né? Então, se a gente até vê o filme lá, o Divergente, o que precisa dentro daquela história? Né, de alguém que seja divergente. Eu não sou dessa facção, nem daquela, nem daquela. Eu sou de todas, né? Então, eu acho que é justamente essa quebra dessa pseudonormalidade que nunca existiu. Mas quando a gente fala de um mundo que veio de cadeia de comando e controle, a gente imaginou dominar tudo no mundo. Só que a gente nunca dominou. A gente só teve um aparente controle sobre as coisas por um período. Hoje a gente não tem mais esse controle. E isso está cada vez mais visível, né? Essas regras já não estão mais funcionando. É, então, quando eu vejo a importância de você ter times diversos, então essa é outra coisa que eu ensino muito dentro de formação de liderança, de cultura, você tem que ter um time diverso, não é simplesmente porque é reparar algo que a gente veio fazendo errado. É também isso, de reparar coisas que a gente fez errado. Mas a diversidade vai trazer divergência, ela vai trazer pensamentos que nunca foram feitos, visões de mundo que nunca ninguém teve, soluções que nunca ninguém pensou.
Então a diversidade e a divergência ela tem que ser incentivada. Quando eu ensino treinamento de liderança, eu digo assim: você tem que ser um líder que tem que incentivar o conflito e a divergência. Todo mundo olha para mim e fala assim: Alexandre, você está maluco? Mas é isso, não é desrespeito, é divergência. Você quer ir para lá? Eu acho que a gente deveria fazer o caminho contrário. Você acha que tem que crescer o produto? Acho que a gente deveria parar um pouco a empresa. Então é muito nesse lugar de você tomar decisões que seriam loucas, né? Tipo, não, não vamos crescer no mercado, vamos melhorar a qualidade, vamos diminuir as vendas. Quem que consegue ter voz dentro de uma empresa para falar isso? Vamos diminuir as vendas. Nossa, o produto que a gente vende, de certa forma, não é tão legal assim, né? Será que não é melhor a gente deixar de produzir isso? Será que não é melhor a gente acabar com isso? Então, eu não gosto de entrar em temas porque sempre vocês esbarram em alguma coisa. Mas eu vou colocar a minha opinião. Eu não me conformo com tudo isso que a gente está vivendo, né, e comprovado economicamente. Você vê grandes pessoas, vamos dizer assim, pessoas muito conhecidas no mundo fazendo propaganda de bet, né? Ah, não, pô, sabe, Luciano Huck. Fala, meu amigo, fica quieto no seu canto, né? Pô, sabe? Não vai fazer isso. Não, não bate com o resto que você queira fazer. Você vai falar de, agora eu faço um serviço, né? Tô querendo ajudar uma comunidade. Mas você está fazendo propaganda de bet? Você está fazendo propaganda de um banco que cobra 18% de juros por mês e está tudo beleza. Então, percebe? Eu acho que essa autoconsciência as pessoas precisam começar a ter. Né? E é só o neurodivergente que consegue fazer isso. E nem, às vezes não precisa ser nem uma condição física, biológica. É simplesmente alguém falar assim: eu não concordo com isso. Né? E quando você fala, o sistema vem todinho contra você, né? Mas se você tem um espaço para aceitar, isso causa uma grande evolução dentro do processo, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas esse é um pouco da minha visão. Diga, Robson. Sim, sim, eu estou pensando exatamente algo aqui, porque eu participei da Rio Innovation Week, agora em agosto, e foram dezenas de palestras e coisas incríveis acontecendo, falando de inovação e grandes nomes como Marcelo Gleiser, e estava lá o Karnal e muitos outros grandes nomes falando também que não é possível ter inovação sem humanização, sem ética. E um dos maiores patrocinadores da Rio Innovation Week eram as bets. Percebe? Que mundo é esse? Concorda? É um paradoxo. Que é você fazer, é melhor não ter Como? Como patrocínio. assim? Como Não é? assim? Exato. Né? Então, percebe o sistema se mostrando e as pessoas não querendo ver essa reação do sistema. É quase como se fosse uma erupção da Terra, né? Tipo, tá saindo um novo vulcão e a gente tá tudo bem, né? Então esse negócio de não dar voz, porque esse é um dos grandes outros problemas que a gente tem agora, né? Uma das grandes patologias, um dos grandes problemas e uma das grandes agressões que a gente faz agora é não dar voz para pessoas que pensam diferente. Essa talvez seja uma das grandes agressões que a gente perpetua como humanidade. É como se falasse assim: o Exatamente. que você está falando? Isso é besteira. Vem aqui né, pro dia a dia, né? Vamos lá, é resultado, produtividade, vamos demitir, vamos melhorar os custos, vamos levar dinheiro para o acionista. A favor de quem? Né? Então não tem um pensamento, ninguém está indo além disso tudo, né? Eu acho que é um pouco disso. Diga, fale. Pode ir lá, Ana, você ia comentar algo? Eu falo depois. Não, e eu ia dizer, e daí o agressor é o que cancela, porque não há, é o que julga, é o que cancela, que não aceita, não integra, não inclui o divergente, seja, né? É isso. E esse é o sistema. É isso. E aí tem que ser tudo aquilo ali, né? Para mudar o sistema, tem que mudar a consciência. Para mudar a consciência, você tem que ser o sistema. Né? A gente tem que
tem que falar assim, eu sou o trânsito. Essa é a verdade. Exatamente, eu ia até comentar aquelas 4 frases que tu botou, que tem uma ligação entre elas. Quando tu trouxe aquilo dali do trânsito, não é o trânsito, eu sou o trânsito, te coloca em união com o caos, em união com o que tu julga, né, com o sistema. E daí tu se vê autorresponsabilizado por aquele sistema, porque todos nós somos, de certa forma. E É daí eu isso. me sentindo responsabilidade, o que que eu posso fazer para mudar? Não preciso mudar o mundo, eu posso mudar a minha vida. E aí ser modelo. É que nem fazer o The Week lá do Lalu, né? Não é isso? Olha para uma semana, né, sobre tudo aquilo. Você percebe que você é o trânsito mesmo. A gente é o trânsito, né? Não adianta você falar assim, eu reciclo o iogurte, a embalagem de plástico do iogurte. Legal, mas na verdade você está dentro do sistema, continuando comendo, comprando o iogurte, né? Então tem todo esse grande trabalho, acho que, para fazer. Mas é isso. Diga lá, falei. O que eu ia comentar é que a sua fala eu acho que me dá mais um sinal aqui de que provavelmente eu seja realmente neurodivergente, porque eu realmente diverjo muito, eu tenho pensamentos muito diferentes do usual, e usualmente eu não me expresso tanto, mas eu tenho sentido a necessidade de me expressar mais. Eu vejo a realidade de uma forma diferente. E uma interpretação que eu tenho da realidade, né, atual, voltando lá na sua pergunta inicial, é que a gente está afundando e emergindo ao mesmo tempo, né? E que é um processo natural, porque as sombras coletivas estão mais expostas e mais à mostra do que nunca. O pior da humanidade nunca foi tão visto quanto está sendo visto agora, né? E aí isso nos instiga a fazer esse trabalho de transformação. Só que eu tenho observado isso há muito tempo, né? Só que eu nunca falo, porque eu não vou mudar o mundo, eu não vou acabar com o racismo, eu não vou acabar com a fome, eu não vou acabar com a guerra. Mas lá em 2017 eu comecei a fazer um trabalho, tipo, eu vou acabar com isso em mim, né? E fui mapeando algumas coisas que eu precisava resolver dentro de mim. Agora eu acho que eu já cheguei num ponto que assim, eu já resolvi bastante coisa. E eu tenho uma experiência empírica que eu preciso começar a compartilhar. E um ponto que eu quero compartilhar, por exemplo, é essa visão otimista, que eu acho que está faltando isso hoje em dia, sabe? É muito difícil sustentar um otimismo numa realidade onde, para onde você observa, você só vê estímulos e situações que te levam para trás. Mesmo nós, um grupo, uma ilha de coerência aqui, né, discutimos sobre um tema de evolução, é inevitável que a gente traga temas fatais de uma realidade triste, que está aí, guerra, fome, política, polarização, tudo isso está aí. Mas olhando por um outro lado, né, e é um pouco do que eu quero começar a trazer aqui, por exemplo, é um primeiro exercício desse meu novo posicionamento no mundo, desse novo Farley Tá de que eu falo parabéns, aliás. que está nascendo, né? É reconhecer através de tudo isso de ruim que a gente está vendo a conscientização de um problema que estava no escuro, né? Quando a gente jogar a luz na sujeira, só então eu posso limpar. Se meu quarto tivesse todo escuro, não tem como eu saber onde estava a sujeira aqui dentro. E agora a gente vê, né? E com esse monte de ferramenta, né, que a gente consegue, por exemplo, o IDG, tem teoria U, tem meditação, a gente consegue voltar essa lanterninha para dentro. Eu estou vendo guerra lá fora. Eu nunca fiz um posicionamento contra a guerra, mas eu medito para a paz aqui em casa, né? Eu mando minhas intenções e ninguém me vê falando sobre isso. Então, também começar a promover uma cultura onde, mesmo diante da escuridão, a gente traz a luz para o tema, sabe? Eu acho que um grupo como esse aqui é um espaço seguro para exercitar esse meu posicionamento divergente, porque geralmente quando eu falo sobre isso é aquilo que você trouxe lá do, né?
Eu trago Ótimo. aqui, mas como a gente está preso no sistema, eu sou silenciado. Eu não sou ouvido. Né? Essa minha perspectiva otimista de que não, gente, está ruim. Eu acredito que vai piorar, mas é para melhor. A gente, para arrumar uma casa, para fazer uma mudança, você passa por uma zona. E a gente está passando por isso. E, curiosamente, eu não vejo muita gente tendo esse posicionamento. Então eu falei, poxa, eu preciso começar a falar isso em alguns espaços onde eu passo, onde eu participo, porque eu tô vendo isso escancarado e por que não tem ninguém falando? Eu não ouvi ninguém trazendo um pouco dessa perspectiva, né? Eu acho que talvez muitas pessoas ressoem com isso, pensem assim, mas não falem. Então eu quis aproveitar esse espaço seguro aqui para já Que compartilhar um legal. pouco dessa visão, porque a gente trouxe vários pontos aqui, mas eu acho que tudo isso, toda essa negatividade está emergindo com um propósito nobre, que é um propósito de nós, como humanidades, possamos fazer o nosso trabalho de reconhecer, integrar e transcender a nossa sombra coletiva. Mas isso passa pelo individual. E o individual ele acontece em pequenas ilhas como essa. São 5 pessoas aqui que eu sou muito grato por estar compartilhando a minha noite aqui com vocês e podendo realmente exercitar isso. Tipo, eu fiz o curso de teoria 1, meu próximo passo, como é que é? Meu mínimo passo elegante, né, para Ah, que aplicar legal. o que eu aprendi ali, seria expressar mais minha verdade, ter mais coragem de falar o que eu penso. Porque eu acho que eu penso algumas coisas legais, só que eu só penso para mim. Então eu decidi começar a compartilhar. Então eu queria agradecer vocês aqui, né, por esse espaço Tá de seguro parabéns. que eu pudesse trazer essa minha perspectiva, que é divergente, sim, de muita gente, mas aqui eu me sinto ouvido e acolhido e sei que tá tudo bem eu falar, eu não vou estar errado, eu não vou ser julgado. Então, gratidão, Alê, Ana, Robson e Salazar por dividirem esse momento aqui comigo, tá? Muito legal. Vamos ouvir o Sérgio. Então, muito legal. Olha, fantástico tudo isso, né? Realmente é um privilégio a gente estar aqui, mas tem essa questão. Eu costumo usar já há um bom tempo uma pergunta para mim, e eu com isto? Mas no sentido da autorresponsabilização, e não para me desvincular das coisas, como muitas vezes, eu não tenho nada com isso. Não, e eu com isso? Porque que contribuição que eu dou, que atitude que eu tomo. E quando a gente tem cada vez mais conhecimento e como a Ana disse, aperfeiçoamos essa capacidade de sentir, de dialogar com os sentimentos, dialogar com o propósito, nós temos muito mais repertório para dar resposta a essa pergunta. E eu com isso? Seja em qualquer situação, qual que é a atitude melhor que eu posso ter diante das coisas, de um estímulo que eu estou tendo, que seja amorosa, seja compassiva, seja efetiva, né? Como é que eu coloco a minha energia da melhor maneira possível? Então, é fantástico a gente ter esses recursos e ter também os interlocutores para ir aperfeiçoando o lugar de onde a gente pode responder essa pergunta. É isso aí. Mas é justamente isso, né? Eu gostei dessa do mínimo passo elegante aí, né? Né? É, que o Falei trouxe. A gente pode ter esses pequenos ajustes, né? E outra coisa assim, que eu queria trazer para você, Farley, assim, é, coisas que misturam alguma outra facilitação que eu ando fazendo também, que é a inteireza radical, né? Tem uma coisa que também está me tirando muito de um lugar mais quietinho que eu estava, né? E a gente só pode ser quem a gente é quando a gente compartilha quem a gente é. Então, se cada um de nós tem uma impressão digital única, a gente tem que mostrar esse lado único para o mundo. Esta é a beleza, né? Então, quando Deus, né, quando o universo desconhecido nos usa a gente, é para se tornar conhecido, né? Então, o universo nos usa para se conhecer e para se tornar conhecido. Então, é isso que a gente não pode privar. Então, essa inquietação da alma, né, que não é uma inquietação do espírito,
Para o espírito, tá tudo bem. O espírito não vê tempo, não vê prazo. Ele sabe que as coisas estão evoluindo, né? Mas a alma não, a alma ela se revolta, ela é brincalhona, ela quer romper, né? Como diria o Bonder, né? O Newton Bonder, a alma é imoral, ela não tem esses conceitos que a gente traz, né? Então, quando a gente se acha, às vezes, assim, um pouco divergente, né? Eu imagino, por exemplo, eu trabalhei muito em bancos. Quando eu trazia uma perspectiva mais equilibrada, masculino e feminino, os caras caíam matando em cima de mim, né? Mas por quê? Não tem nada a ver com gênero nem com sexo, é energia masculina e feminina nos negócios, né? Um negócio que está explícito ali quando a gente lê lá o Liderança Shakti, né? Mas isso Uhum. ainda é temido. Nossa, mas você, né, tem essa perspectiva, né? Quando eu comecei a falar em banco de que a gente deveria diminuir os juros, né, porque é injusto fazer o sistema que se fazia com os aposentados e pensionistas, eu fui, assim, sai, né? Sai, vai embora logo, né? Então isso acontece com a gente quando a gente se posiciona e traz algo que é alienígena ainda para aquela pessoa que está num determinado nível de consciência, e ela não está 100% errada, mas ela está naquele nível de consciência. Quando você traz uma abordagem no nível acima, a pessoa olha para você e diz assim: você é alienígena, eu quero te destruir, eu quero te aniquilar, né? Para de falar essas coisas, não é assim que as coisas são, né? Daí surge essa ausência de eu não te ouço, a gente não tem voz, a gente diz: se eu falar isso, o que vão falar, o que vão comentar? E eu acho que a gente tem que cada vez mais ser aquilo que aquilo que nos torna únicos, como eu sou. Eu não tenho que ser igual a ninguém. Eu não tenho que ser certinho igual a outra pessoa, eu não tenho que ser ter o corpo igual a outra pessoa, eu não tenho que ser popular igual a outra pessoa, eu não tenho que nada, não tenho que nada. Eu tenho que me mostrar para o mundo do jeito que eu sou, do jeito que eu apareci. Essa que é a verdade. É difícil, né? Mas é esse o caminho. Sensacional a contribuição de vocês aí. Por mim, eu fico horas aqui falando. Mas só para dar uma concluída aqui, né? Então, o que o Otto chama de quarta pessoa é o que ele chama de transsubjetivo. Tudo isso junto, tá? Então, você tem que ser tudo isso. Então, tem que olhar o objetivo, o subjetivo, a história de vida, a cultura, a sabedoria ancestral, as histórias, meditar, autoconhecimento. Mas eu também tenho que usar a ciência, eu também tenho que usar na mesma proporção tudo aquilo que já foi desenvolvido. Eu não posso também inverter, né? Tudo que eu não posso fazer é a mesma coisa com a energia masculina e feminina, né? A gente vem milhares de anos numa energia masculina e tudo que eu não posso fazer para tentar corrigir é olhar para o outro oposto. Não, eu tenho que buscar o equilíbrio e falar, na hora que chegou no equilíbrio, falar, opa, é aqui, né? Eu não tenho que inverter, né, esse lado, né? Então eu tenho que buscar essa sabedoria que junte todos esses espaços, né? Todos os espaços aqui do que eu chamo de quadrantes, né? Então essa liderança. Peraí, Ale, essa Oi? quarta pessoa ficaria ali no quadrante Não, inferior esquerdo? na verdade, ela é tudo junto, né? Ela é isso aqui, né? Ah, tá. Eu vou Entendi. usar todas elas. Eu não tô, né? Então eu não cometo mais esse erro de ficar limitado e fechado num quadrante, e tampouco eu coloco mais força em um e outro. Eu uso todos eles, né? Então a Hum. perspectiva de olhar isso de uma forma de cima, é quase como se eu olhasse isso de um outro jeito, tá? Então Pensa muito com interesse radical, então. Você isso, conseguir estar ali exatamente. nos quatro quadrantes consciente da realidade o tempo todo. É isso aí, é O isso aí. terceiro, o terceiro olho que fala Ken Wilber também. É isso, é um show-up, né? mais, É. mais Uhum. completo. Então, como é que eu me coloco no mundo, mas ciente de quem eu sou, né? Então, isso não tira de mim, né? De me colocar no mundo, não tira a minha obrigação de me conhecer primeiro, antes de me compartilhar, né? Então, esse é o lado que a gente tem que fazer. Puxa, para eu me compartilhar o meu lado externo, né, o meu lado objetivo, o meu lado palpável, minha fala, minha narrativa,
eu tenho que estar ciente do que está acontecendo aqui dentro de mim. Minha história de vida, força ancestral, a força sistêmica, tudo aquilo que veio antes, né? Toda essa sabedoria eu tenho que trazer, eu tenho que estar ciente de que ela existe e que ela está operando aqui dentro de mim. De um jeito ou de outro ela está acontecendo. Eu tenho que estar o tempo inteiro ciente disso. E aí sim, como é que eu fiz o exercício aqui dos 7 pontos sistêmicos, né? Quando você vai ver essa roda, na verdade você coloca ela sempre como se fosse um U, né? Então, a primeira etapa é a conscientização. Então, o líder ecossistêmico ele tem que ter consciência. Depois, ele tem que redirecionar, ele tem que ver com novos olhos, ele tem que sentir. Então, se você pegar aqui o slide anterior, vocês vão ver que é tudo os mesmos nomes para a própria teoria U. Ó. Aqui é se tornar consciente, depois é ouvir com a mente aberta, dialogar com o coração aberto, fazer um exercício de presence, e aí em conjunto com os outros, co-criar, com uma mente aberta, né? Co-imaginar com o coração aberto, co-criar com a mente aberta e implementar isso no mundo. Né? Então isso daqui passa pelas mesmas etapas do U. Né? Então se a gente sair, por exemplo, ó, de uma... Como é que é uma mentalidade fora do U? Fora daquela roda? Né? É uma mentalidade de comando e controle. Né? Isso aqui é o habitual, mas isso mantém as coisas do jeito que elas são. Está errado. Né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que... O primeiro passo daquela matriz lá da roda é eficiência. Tá bom? Mas eu tenho que ir para dentro, ouvir todos os interessados. Depois eu tenho que ir para a ecorregeneração, que só acontece no fundo do U. Algo novo vai nascer. Então você pode colocar isso no mesmo modelo, você coloca todos aquelas 4 pedaços da roda, você coloca ela dentro do U igualzinho. Né? Então todas elas vão passar por esse processo. Seja, por exemplo, o diálogo. Né? Então o diálogo, normalmente, o que é o diálogo fora do U? É o habitual. Né? É eu dentro de mim mesmo, eu em mim. Né? Então isso daqui aniquila qualquer coisa. Eu não estou ouvindo outra pessoa. Mas quando eu começo a ir para o primeiro nível de diálogo, né, de escuta, eu vou ouvir com a mente aberta. Não, veja isso, me fale mais sobre isso, fatos, dados. Aí eu ainda posso entrar em debate. Os meus números dizem isso, os seus números dizem aquilo. Mas já melhorou. Eu já estou te ouvindo. No terceiro nível é empático relacional. Eu estou com o coração aberto. A frase interna é eu sei como você se sente. É uma postura empática. E é onde eu uso diálogo. Mas onde que a gente está? Hoje eu participei de um podcast para o Patrick. Vocês devem conhecer o Patrick, né? Ele também está sempre lá na comunidade integral, é um repórter. E eu falei para ele assim, a magia acontece depois do diálogo. Ele falou, nossa, eu gostei dessa frase. Mas é isso aqui, ó. A magia acontece quando a gente vai além do diálogo. A gente vai para o 4º nível. Né? É eu no agora. Não é possível expressar em palavras. A gente sabe que nós estamos criando algo. É uma sensação, não dá para explicar. Né? É o generativo. E isso só vem em momentos de presença, né? Num ouvir generativo. É como se fosse um estado de graça. Né? Aí a criatividade coletiva emerge. A solução vem. Nossa, todo mundo sentiu que aquilo ia acontecer. Né? Eu chamo isso de magia. Mas percebe, para chegar no nível lá de magia lá embaixo, eu tenho que romper a mente aberta, né? Sair do debate, eu tenho que entrar nos sentimentos e começar a trabalhar o diálogo. E o que vem mais do que o diálogo? É essa criatividade coletiva. Né? Então, quando você pega esse modelo que o Otto já usa há muitos anos, quando você coloca lá naquela matriz, você vai ver a mesma coisa aqui, ó. Ela está aqui, ó. Factual, empática e generativa. A magia acontece nessa bolinha menor, tá? Então é aqui que a gente tem que operar, né?
Então eu saio da escuta factual, passo pela empática, né, que é o diálogo, e vou para a escuta, para a presença generativa. Eu abro mão da minha ideia. Eu não sei o que vai surgir. Na hora que a gente estiver conversando, algo mágico vai aparecer e aquilo é a solução dos problemas, né? A mesma coisa, a outra camada que eu já coloquei no mesmo slide, né? Eu saio do debate, eu amplio para a regeneração e eu também vou para o mesmo generativo, ó. É a mesma palavra aqui, né? Então isso tudo aqui você consegue ir colocando dentro do modelo do U, tá? Então é isso que eu fiz aqui para quase tudo, eu não fiz para todos. Então o diálogo está nisso, né? Olha lá, o debate e as três camadas do U, né? Então foi calar a voz do julgamento, calar a voz do cinismo, que é me afastar, e calar a voz do medo, né? E outras duas coisas que também é o grande aprendizado desse livro, que ele já falava, mas ele reforça. Não agir, ação sem pensamento não é bom, e pensamento sem ação também não é legal, né? Então, eu tenho que, eu não posso agir sem aprender e não posso ficar paralisado na análise. Mais uma reunião, mais uma análise, mais uma pesquisa, mais uma informação, dá mais um tempo, mais uma leitura, vamos falar mais com alguém, vamos. Isso é paralisia da análise. Isso é o medo dominando, né? Eu estou paralisado porque eu quero algo a mais para comprovar algo que é intuitivo. Então chega uma hora que você fala, isso aqui é intuitivo, precisa ser feito, precisa nascer, precisa ser cocriado, né? Então aí é usar o modelo completo mesmo da teoria U. Obviamente agora, talvez no livro ele quase não usa o desenho do U. Eu que fiz esse paralelo para eu mesmo entender e para depois explicar para vocês, porque agora ele só usa aquela roda, né? O modelo agora mais do Otto nesse livro é baseado todinho nesse modelo aqui, né? Então esse daqui é um modelo para pegar e ir olhando um por um, né? Puxa, o que está acontecendo aqui do lado de fora, né? A hiper inequatividade está sendo desigual, hiperextração, acabando com as florestas, né? Mas onde que é o caminho? Né? Daí você fala, não, o caminho é ESG. Olha onde está o ESG aqui. O ESG ainda está no nível de coração aberto, tá? Ele ainda não chegou no nível generativo, tá? Então é aí que você vai começando a ver as coisas que você vê dentro da sua organização que você faz, você começa a falar, puxa, aonde eu estou e onde a comunidade, ou o grupo, ou a empresa eu estou, onde que a gente vê esse tipo de coisa, seja para escuta, né? Então um bom líder ele vai estar consciente, ele vai trabalhar a escuta e o diálogo, ele vai fazer práticas de presence, ele vai ouvir a inteligência coletiva nesses dois lados aqui, e ele vai governar, né? Ele vai fazer uma governança baseado na ação coletiva consciente, né? É tão simples de falar, mas difícil de fazer. Ação coletiva consciente. São vários atributos, né, que a gente precisa trabalhar. Acho que é isso. Não sei se eu consegui trazer um pouquinho para vocês aí dessa, dessa ideia, mas é isso aí. Maravilhoso, maravilhoso, Alexandre, como sempre, Obrigado, enriquecendo a Rosa. gente. Muito obrigado. Mais uma vez, brilhante. Muito bom, Obrigado, muito Sérgio. bom. Obrigado pela Sensacional. Ficou apreciação. muito bom. Foi ótimo, E a muito participação bom. do Farley, maravilhosa também, Sensacional. enriqueceu. Venha mais, toda última segunda-feira. É isso Sim, sim, aí. pretendo vir mais vezes. Eu sempre vi o grupo ali, queria participar, mas acho que eu tenho os meus. Minha vida passou por muita coisa. Mudei de cidade, de emprego, e aí antes de eu ir para fora, preciso resolver dentro, literal, né? Eu precisava ter minha casa bem arrumada, meu relacionamento, minha vida, eu comigo mesmo. Eu precisei ficar nesse casulo por um tempo e agora eu já tô pronto para sair. Que Aê. bom, Tô, Vamos tô, tô lá. que começando, bom. pretendo aparecer mais vezes sim. Eu Obrigado. E adoro as obrigado suas pelo poesias. reconhecimento, Traga mais Rosa. poesias para nós também. Opa, tem uma de teoria U que eu Que escrevi legal. ontem.
Então vamos lá, vamos ouvir. Tem fácil aí? Tá aqui, tá na mão, tá aqui Opa, no Vamos caderno. lá, vamos ouvir essa É poesia de doido teoria. como que as sincronicidades funcionam, né? Tipo, Viu? eu não planejei estar aqui hoje. Aí, Zero. é isso. Eu não tinha visto que você tinha divulgado ali. Aí, acho que eu vi a Ana mandando num grupo. Uai, o negócio do Ale vai ser agora? É que eu vou fazer outra dia 8, né? Mas Que eu essa daqui entrei no eu último do fiz Ale. aqui a pedido Ele caiu, né, Ale? É isso. Mas aí eu tava com o caderno aqui, que eu fiz o curso, e aí eu escrevi uma poesia para tentar. É uma forma que me ajuda a processar um pouco o que eu aprendo, né? Como lá era Teoria U e Saberes Ancestrais, esse é o curso que eu fiz esse final de semana, né, com Biraci e Mari. Teve muito essa pegada de um olhar ancestral para a Teoria U, né? Então, a gente teve o Otto Scharmer como muita referência, mas o Biraci Pataxó e a sabedoria Pataxó foi um eixo central do que a gente aprendeu e praticou, né? A gente até brincou lá com, não é teoria, é realidade, né? É Que ele verdade. veio falando, que achei bem legal. E aí eu escrevi um poema que se chama Saber Ancestral. Um ponto de vista é só a vista de um ponto, e a realidade que eu experiencio é só uma consequência das histórias que me conto. Estou ciente da nossa interconexão e sei que há infinitas histórias para contar. E escolho aquelas que honram os meus ancestrais e o futuro que, sentado em seus ombros, me permito cocriar. Ser parte de uma teia que transcende o espaço e o tempo e qualquer ideia de eu. Permito-me entregar ao fluxo da vida e lembrar que o resultado que observamos não é nem meu nem seu. Quero me reintegrar à comunidade, encontrar no outro um abrigo, uma casa, uma oca. Expressar com o corpo e com a alma tudo o que somos. Ser movimento, ser silêncio, ser pororoca. Desafiar todos os fios que despertam e ativam nossa dor. Afiar, tecer, retecer e costurar conexões sustentadas por amor. Um amor verdadeiro que emerge de tudo aquilo que é e dar um grande mergulho no escuro. Encontrar a cura, derrubar o muro. Ser amor, ser ponte, ser fé. Fé de que o bem sempre vence o mal e que nem sei se existe esse tal de mal. Sei que a maior sabedoria, nosso maior tesouro, é o grande saber ancestral. Uau! 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 Nossa! Vocês foram os Gratidão. primeiros a ouvirem. Uau! A galera do Ah, curso não ouviu porque a gente teve que acabar correndo. eu me senti a pororoca, Fábio, vou falar a verdade pra você. Eu consegui Fechamos, sentir assim. Boa. fechamos muito bem nosso encontro. Gratidão, gratidão. Que coisa Muito bom, Gratidão. gente. fantástica. Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Obrigada, Obrigado. Boa noite. gente. Boa Até, Tchau, noite. tchau. Obrigada, Boa noite Fábio. para tchau. vocês. Até a Até, próxima. até.